Bom dia, gente. Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. Antes de começar, eu vou fazer a minha descrição. Sou uma mulher, né, branca, tenho os cabelos claros. Atrás de mim tem um banner, vocês estão vendo, do conselho e da nossa campanha atual aí, que são as 30 horas para a psicologia, né? Uma necessária, que depois eu vou falar um pouco disso. Muito bom estar com vocês nessa manhã. Vocês desculpem o atraso, foi um problema tecnológico aqui. Enfim, hoje nós estamos aqui, né, nessa mesa que faz parte, né, do Congresso, o primeiro Congresso de Psicologia, Direitos Humanos e Ética, né, do Conselho Regional de Psicologia e dos parceiros. É importante afirmar que essa proposta, ela não é uma proposta do CRP. Essa proposta foi uma proposta construída a muitas mãos, né, por todas as entidades da psicologia mineira, por algumas associações de psicólogas e psicólogos aqui do estado. Então, a gente tem, né, junto com a gente nessa organização, a Abrapso, a Abrape, a ABEP, o IBAP, a BEP, a Abrapso, a Abrape, o IBAP, o Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos e algumas associações de psicólogos e psicólogas do Estado. Então, é muito prazer que a gente está aqui hoje, e hoje o nosso tema, né, todas nós hoje dessa mesa, né, trabalhamos, né, ou já trabalhamos em algum momento das nossas vidas nos serviços substitutivos em saúde mental, e é muito importante fazer uma referência, né, por que a gente não está falando RAPS? Né, porque a RAPS atual, ela não nos representa. Né? A rede de atenção psicossocial hoje, né, de 5 anos para cá, a gente está vivendo muitos retrocessos na saúde mental, e a RAPS hoje ela não é antimanicomial. E o que a gente defende são serviços substitutivos antimanicomiais. Hoje a RAPS inclui hospital psiquiátrico, né, inclui comunidades terapêuticas, e não é essa luta, né, que a gente vem tendo no SUS, né, há mais de 30 anos, quase 40 anos, para a gente implantar uma reforma psiquiátrica antimanicomial no Brasil. Então, é para poder falar um pouco disso, né, da atuação de psicólogas e psicólogos nos serviços substitutivos em saúde mental, que a gente está aqui hoje. Com a gente aqui nós temos, né, a Maria Tereza Granha, a Marta Elizabeth e a Vera Bartes. Eu vou falar à medida que eu vou chamando, né, cada pessoa, eu vou falando um pouco, né, da atuação delas, e elas também complementam, tá, gente? Se o que eu falei, né, assim, eu acho que é interessante falar um pouco, né, do nosso fazer aí, enquanto psicólogas e psicólogos nessa rede. Nós somos mais de 10 mil profissionais inseridos no SUS, né, e a maior parte da nossa atuação está realmente dentro das redes de saúde mental. Então, ou nós estamos compondo as equipes, né, naquela portaria 336, ou nós estamos na gestão dos serviços. Então, é muito importante que a gente coloque aqui hoje nessa perspectiva, tanto do atendimento, né, dentro do cuidado em saúde mental, e também na perspectiva, né, de nós, enquanto psicólogas e psicólogos, estarmos também na gestão desses serviços. Então, para começar a falar com a gente, nós vamos falar com a Vera Bartels. A Vera Bartels é de Perdões, né? Ela é psicóloga pela UFMG, é gestora de saúde mental, militante da luta antimanicomial, né? Uma colega bastante atuante, né? Aí nesse cenário. Então, Vera, você tem em torno de 20 minutos, né, para fazer a sua fala. É interessante colocar um pouco também aquela experiência, né, que Perdões teve com aquela empresa, né, de imóveis, o balanço, né, Vera? São coisas que marcaram muito a atuação da saúde mental em Perdões. Então, seja muito bem-vinda, Vera. A gente faz a descrição, né, é uma forma também de acessibilidade, de inclusão, para que as pessoas, né, que não conseguem assim, nos enxergar por algum motivo, elas possam, né, entender quem está aqui por meio da nossa fala, tá bom? Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Vou fazer minha descrição também. Uma mulher, né, branca, de cabelos claros, atrás de mim uma parede com um quadro, né, colorido. E estou muito feliz de estar podendo participar, né, dessa mesa com vocês, a convite da Lourdes Machado, né, que é uma amiga desde a época da especialização em saúde mental na ESP, né, em 98, né, na Escola de Saúde Pública, né. Gostaria muito de agradecer, né, esse convite e
também gostaria de agradecer a todos que estão participando, né, desta mesa, que estão assistindo, e trouxe algumas reflexões para compartilhar com vocês nessa minha trajetória, frutos, né, dessa minha trajetória, que eu me formei em 1987, na UFMG, né, antigo coleginho, né, a Fafiche, e a saúde, o campo da saúde mental sempre foi uma escolha minha, desde o segundo ano científico na época, né? Eu sempre soube que eu queria ser psicóloga, eu sempre soube que eu queria mexer, trabalhar com a saúde mental. E desde essa época eu venho atuando, né? Primeiro em BH, participei de algumas experiências de desinstitucionalização na época, nas décadas de 80, né? No Galba, Veloso, na época era o diretor César Rodrigues Campos, Beth Timpone, participei também no Raul Soares, uma experiência de estudo, de um projeto de estudo de Winnicott, na época, com Marcelo Nominato Rocha. Depois fui para o Centro Metropolitano, e João Batista Mendonça Filho, trabalhei no Centro de Saúde do Horto. Então, assim, eu vivi uma experiência muito rica, muito efervescente em Belo Horizonte, na época. E em 1990 me mudei para Perdões. Em 94 aqui, até maio desse ano, que eu me aposentei, eu tive a oportunidade de viver muitas coisas maravilhosas, né, na saúde mental, né? Então, eu aprendi nessa trajetória que a vida ela é feita de encontros, né? E que cada encontro é um presente, uma experiência, uma possibilidade de aprendizagem. Eu aprendi também que, como vou pegar também a fala, porque são tantos colegas que vão somando, né, na vida da gente, que vão acrescentando, né, tantas coisas à nossa prática, né, para a nossa reflexão. Vou pegar também uma fala do Marcos Vinícius de Oliveira, quando ele dizia: se eu quero outro comigo, fraco, cansado ou louco, eu tenho que deixar sempre abertas as portas do coração. Então, eu fiz um texto, né, porque para focar a minha fala, e gostaria de compartilhar com vocês, viu? Então, a prática, né, dos psicólogos nos serviços substitutivos de saúde mental, assim como no campo das políticas públicas no Brasil, ainda é um campo muito novo, muito desafiador, né? E que possibilita múltiplas construções e que também necessita de uma contínua revisão da formação acadêmica, né, do profissional de psicologia. Por quê? Porque, às vezes, a prática que a gente aprende na escola é totalmente desvinculada da realidade e do que a gente vai encontrar no campo, no dia a dia, no cotidiano, dos serviços substitutivos de saúde mental. Chamamos de rede, né, de serviços substitutivos em saúde mental o conjunto de ações, né, e equipamentos necessários a cada município para que não se necessite do recurso do hospital, né? Então, para que todo tratamento oferecido possa acontecer em liberdade. E é pela garantia dos direitos substanciais da existência humana, pela saúde como produção de vida e contra todas as formas de opressão que a reforma psiquiátrica se funda, muito mais e para além da desmontagem de hospitais, né? É um processo social, político, de luta contra as discriminações e as violências impostas às pessoas
com sofrimento mental. Então, nós devemos considerar alguns princípios fundamentais desta forma peculiar de atuação, que poderia ser chamada, né, de clínica antimanicomial. E não se trata de reproduzir um modelo clínico tradicional de consultório, né, descontextualizado, elitizado, burocratizante para os espaços públicos. Infelizmente, né, ainda percebemos em muitos serviços o psicólogo atuando somente através de atendimentos individuais voltados para o aspecto curativo da assistência e para um modelo médico centrado muito pouco efetivo. Então, visto isso, assim, qual o cuidado, né, que poderíamos ofertar nessa clínica? E qual a clínica, né, que deveria nortear as nossas ações? E quais seriam as implicações desta clínica sobre o fazer cotidiano dos trabalhadores de saúde mental, dos psicólogos, dos usuários e da comunidade em geral? Né? A gente deve lembrar que os serviços substitutivos, eles são serviços abertos, públicos, territorializados, que atendem uma clientela de casos graves, prioritários. Agitados, melancólicos, suicidas, violentos, toxicômanos, psicóticos, jovens em conflito com a lei, etc. Por equipe, né, interdisciplinar, de forma intersetorial, através da rede de atenção psicossocial, né, no percurso destas pessoas pela vida. Nós trabalhamos geralmente com quem não se adapta, né, a protocolos clínicos tradicionais e para os quais os dispositivos psiquiátricos, pedagógicos, psicológicos ou psicanalíticos geralmente não funcionam. Né? O trabalho de desinstitucionalização, né, que deve ser o nosso trabalho nos serviços substitutivos, né, de desconstrução, né, de todo o pensamento manicomial, é, sobretudo, um trabalho terapêutico voltado para a reconstituição de seres humanos que sofrem enquanto sujeitos. É uma citação de Rotelli, 1990. As formas de cuidado escolhidas pelos trabalhadores de saúde mental afetam em cheio a vida das pessoas e têm consequências diretas e duradouras, né? Então, se nunca é simples e sem consequências a decisão de internar alguém, é muito menos simples a decisão de cuidar de alguém em liberdade. Operar no sentido da promoção de um cuidado emancipatório, né? Objetivando a ampliação dos graus de contratualidade, de autonomia dos usuários, ajudando-os a desvelarem e lidarem com as suas escolhas e a inventarem saídas, possibilidades, linhas de fuga em direção a novas possibilidades de subjetivação, não é uma tarefa fácil, né? Significa ocupar-se aqui, agora e para sempre, né? De fazer com que as pessoas possam ter a oportunidade de transformar seus modos de lidar com a vida. Né? Tem um comentário do Peter Pelpart, no livro A Clínica Peripatética, né, do Antônio Lancetti. Já de início, ele faz o seguinte comentário: ao tecer subjetividades, cujos contornos mínimos estão centrados no percurso, nas articulações com fora, nas conexões, nesta lógica nômade
andante pela vida, provisória, inacabada e sem solução final, nos deparamos, enquanto técnicos da saúde mental, enquanto psicólogos, trabalhadores em geral, com um trabalho dificílimo de fazer. Cabe a nós, enquanto profissionais, tomar encargo de cuidar, fazer-nos responsáveis por não abandoná-los à própria sorte. Nos autorizarmos, enquanto técnicos de referência, a percorrer esta caminhada. O trabalho terapêutico ele é um percurso dinâmico, em contínua transformação, feito de tentativas, erros, aprendizagens, no qual os objetivos mudam durante o percurso. Porque o poder, a centralidade, o poder de decidir o mapa, o roteiro, os caminhos a seguir, não estão em um ou outro técnico da equipe, não estão no médico, ou no psicólogo, mas sim no usuário. Então, os trabalhadores, de cara, eles precisam estar dispostos a aprender, e a operarem em equipe, enfrentando juntos os problemas, compartilhando experiências, avaliando e corrigindo decisões. Essa prática é parte de um princípio fundamental, como a Ana Marta Loboski nos diz, que ainda que em crise aguda e franca, é sempre possível de engajar-se por consentimento próprio, usuário é sempre possível de se engajar, ao tratamento que lhe oferecemos. Não se trata de um esforço de convencimento, mas apostamos que o sujeito sempre responde, e responde ativamente sobre a urgência que o afeta, E esse consentimento implica em um processo ativo do trabalho por parte do usuário. Na tentativa de inventar, confrontar, socializar saberes, discutir sistematicamente os casos com a equipe, a rede de atenção psicossocial e todos os atores envolvidos, vai tecendo, ponto a ponto, a muitas mãos, uma clínica artesanal, cheia de detalhes, cheia de complexidade e cheia de sofisticação. A clínica antimanicomial rompe de forma radical com uma certa posição de saber, poder e controle sobre a loucura e o sofrimento mental. É, a princípio, uma nova clínica, ou uma anticlínica, no sentido de que não se trata mais de debruçar, inclinar-se sobre o doente acamado, que é o significado do verbo clino. Mas, de saída, esta clínica se incumbe de colocar as pessoas de pé, passear pela vida e vir conversando, planejar a vida, o futuro. Nietzsche dizia que as melhores ideias surgem durante as caminhadas. Fora dos espaços de reclusão tradicionais, são inauguradas novas possibilidades de conexão com os fluxos da cidade e com a cultura. Posto isso, implica que os trabalhadores também estejam dispostos a serem conduzidos por este movimento do cuidar em liberdade. Isto é um bom antídoto contra o corporativismo, o tecnicismo, a estreiteza dos profissionais. Decisão ética, opção radical, gostar de gente, não ter medo de se arriscar, caminhar ao lado dos que sofrem, dos que perdem, dos esquecidos, dos que não têm oportunidades, sejam eles loucos, esquisitos,
usuários de álcool, abusivos de álcool e outras drogas, etc. Ou seja, daqueles que foram excluídos da condição de cidadania. Importa o estar junto, presente. Importa o afeto, a amizade, os laços de confiança. Assim, o ato clínico que sustenta o tratamento vai se desenvolvendo através do vínculo da conquista, nomeada por Lancet de ascendência afetiva. O técnico é quem vai trabalhar o limite, a tensão própria do trabalho antimanicomial. Trabalho no qual se substitui o muro do hospital pelo corpo do terapeuta. Citação também do Rotelli. Este deve estar preso a um compromisso ético de fazer a clínica de forma artesanal, a muitas mãos, um bordado para cada um, ponto por ponto, e ter a disposição para cuidar sem nunca desistir. O conceito de contenção, então, ele é substituído pelo conceito de continência. Simples fato do usuário saber com quem realmente pode contar, confiar e de que ele não está só, pode gerar uma continência bem maior do que muitas grades, do que muitos policiais, né? No atravessamento do território geográfico com o território existencial, somos convidados a fabricar mundos. Não há fórmula mágica, mas tentativa e erro, destemor e paixão, a disposição constante de sustentar a posição de bombeiro e incendiário ao mesmo tempo, numa conjunção de força e ternura, que é uma citação do Peter Pelber também. A atuação, então, dos psicólogos no campo da saúde mental deve contribuir para a criação de espaços de desinstitucionalização, que são processos permanentes de construção em uma multiplicidade de serviços e circuitos que buscam superar cotidianamente o vício dos saberes completos, os vícios das instituições totalitárias, para produzir trocas sociais, possibilidades e subjetividade, sempre novas e plurais. Citação do Rotelli e Amarante. Bom, Ana Marta, né, eu admiro, assim, nossa mineira aqui, e ela fala, né, que a arte da nossa clínica, num certo sentido, é a arte de fechar apenas o estritamente necessário, para que se possa abrir sempre mais e mais logo a seguir. Eu, Vera, né, Luísa, tenho muito orgulho da minha trajetória, né? Tenho muito orgulho dessa profissão que me possibilitou tantas oportunidades de aprendizagem, né? E que nos possibilita participar das pequenas revoluções diárias, né? O afeto, o amor, o encontro, promovido pela cooperação, faz laço, unifica e é revolucionário. É imprescindível buscar a força, a potência dos grupos e coletivos para avançar na formulação de estratégias que possam realmente fazer diferença na vida das pessoas, na vida das comunidades, né? Sair das nossas caixinhas de saberes, de poderes, das nossas aspirações individuais, pensar e agir, todos juntos. Termino com uma citação do Gregório Barenblit, né, também, que trabalhou muito essa questão dos grupos, das instituições, né? Ele fala que o essencial é ajudar os nossos usuários
a se colocarem a salvo da miséria, da opressão e das mentiras sociais. O resto é 20%, 25% de conhecimento, 25% de inspiração e 50% de suor. Muito obrigada. Vera, nossa, que delícia te ouvir, sabe? Eu fiquei retornando assim lá atrás, né, quando a gente começou a implantar os CAPs, lá em 2000, 2001. Eu acho que é essa garra, é essa esperança, né, que a gente tem que ter hoje, com tantos retrocessos que a gente vem vivendo, né, nessa trincheira de defesa que a gente não consegue lutar para avançar, né, mas para proteger o que a gente já tem nos últimos 5 anos é o que a gente vem fazendo. Lembrando, né, que a reforma psiquiátrica antimanicomial existe no Brasil porque existe o SUS. Então, a nossa primeira tarefa é defender o SUS em primeiro lugar, o nosso Sistema Único de Saúde, né, e para a gente conseguir defender a nossa reforma psiquiátrica antimanicomial. Não é qualquer reforma psiquiátrica que nos interessa, ela precisa ser antimanicomial. Gente, nós estamos até o momento que a Isabela me passou, né? Porque a gente tem uma equipe por trás trabalhando, a gente tinha até o momento 123 participantes, tá? Nessa sala, dentro desse primeiro congresso. Eu gostaria muito de pedir que as pessoas fossem para o chat colocando, né, o nome delas e o lugar de onde elas estão nos ouvindo, para a gente ter uma noção do nosso público, né? Se trabalha em serviço substitutivo, enfim. Mas o nome, o lugar, né, que essas pessoas estão. E a gente vai ter algumas manifestações, né, e também se vocês quiserem colocar, porque a gente vai ter um momento depois que a gente vai fazer uma rodada de perguntas. A Maria do Carmo Teixeira, só que ela não fala de onde ela é. Então, Maria do Carmo, vai no chat e coloca, tá? Ela falou que está encantada com a qualidade dos debates e palestras, né, nesse Congresso Mineiro de Psicologia. Nós devemos fazer moções para que se repita com frequência. Parabéns à comissão organizadora e ao pessoal do monitoramento. Ô, gente, lembrando que a psicologia esse ano faz 60 anos, né? Uma sexagenária senhora. E o ano que vem o nosso CRP de Minas vai fazer 50. Então, quem sabe já não é o gatilho para a gente pensar no segundo congresso, né? O Fábio Rocha dos Santos também não falou de onde, falou que bom dia, é sempre um enorme prazer participar dos encontros com a presença da Lourdes Machado. Muito obrigada, Fábio. É muito bom você estar aqui com a gente também. A Isabela Aguilar. É essencial discutir cada vez mais essa temática, pois não é relatado sobre hospitais psiquiátricos, reforma e tratamento humanizado nos livros de história nas escolas. Muito feliz em participar dessa mesa. Que bom, Isabela. E a Patrícia Pimentel pergunta: as comunidades terapêuticas fazem parte da RAPS? Fazem. Infelizmente, nós vamos ter as nossas convidadas para falar disso. Aí, atualizando agora, né, Isabela atualizou, estamos com 137 pessoas. Bom, então, agora eu vou passar, né, também 20 minutos, Tereza, para que você consiga, né, fazer a sua fala, contribuir com a gente aqui. A Maria Tereza Granha, ela é psicóloga da RAPS de Belo Horizonte, mestre em saúde coletiva pela Fiocruz, especialista em gestão de sistemas de saúde da PUC Minas, especialista em gestão de redes de atenção à saúde da Fiocruz. Então, Tereza, uma companheira também, né, em vários espaços, né, toda vez que eu vejo Tereza, me vem uma lembrança muito, muito forte da Rose, né? Eu acho que você podia falar um pouquinho da Rose para nós, porque a Rose é uma inspiração, assim como o Marcos Vinícius, né, que a Vera citou, são 2 profissionais, 2 pessoas muito queridas que nos deixaram, né? E aí, Tereza, eu olho para você, vem a figura da Rose, assim, sem nenhum esforço veio a figura da Rose. Eu acho que você podia contar um pouquinho também para a gente dessa relação, né, com a Rose, o tanto que a Rose foi especial para nós, Marta também, né? Rose foi uma pessoa muito especial para nós 3, na verdade, para mim, para a Tereza, para a Vera e para muitas outras pessoas, né, que a gente não consegue nominar aqui, mas a Rose foi uma referência mesmo. E Marcos Vinícius. Então, tá com você, Tereza. Seja bem-vinda. Né, faça sua autoidentificação e seja muito bem-vinda. Bom, gente, bom dia, né? Eu sou Tereza, mulher negra. Queria agradecer muito o convite, né, do conselho, parabenizar aí as minhas colegas de mesa, Vera, né, agradecer também sua fala, assim, foi muito linda.
E dizer de Rose, Lourdes, é assim... Eu falo que Rose só... A gente que pôde conviver mais de perto, né? Só quem conviveu sabe, assim, né? Uma mulher maravilhosa, lutadora, guerreira, defensora aí dos mais frágeis, dos nossos usuários, até as últimas consequências, né? E é isso, assim, né? Só muita saudade, muita coisa boa, né? Porque quando eu lembro dela, você falou disso, eu vou ter que contar um pedacinho, porque eu estudei com Rose, né? E aí, na faculdade, Rose já tinha muita clareza, né? Do que ela queria, né? Que ela seria da luta antimanicomial, que ela iria trabalhar com a saúde mental, né? E eu, por sua vez, eu até falo um pouquinho aqui no texto disso, eu fiquei muito assustada, né, com o Serra Verde, né, com os hospícios, e eu levei um pouquinho mais de tempo, né, para chegar na saúde mental. Cheguei pela população de rua, que também é um percurso que Rose fez, então eu brinco que a minha vida e a dela foi muito junto mesmo, né? Muito juntas e misturadas, foi bom demais. Então, eu só tenho a agradecer, eu agradeço muito a ela, né? Todo o meu percurso, aonde eu cheguei, eu devo muito ao cuidado dela comigo. Bom, né, gente? Mas bom dia a todo mundo, né? Um prazer estar aqui hoje, então. A psicologia está completando aí 60 anos de sua regulamentação, né? Pautada aí pelo compromisso social, pela defesa dos direitos humanos, né? E eu acho que nesse contexto não tem melhor exemplo do que a prática exercida por nós psicólogos nos serviços substitutivos aos manicômios. Serviços criados a partir da luta política em defesa dos mais frágeis, em defesa aí das pessoas em sofrimento mental. Eu sempre falo um pouquinho, né, aí da história, assim, porque eu acho que a gente não pode esquecer nunca de onde a gente veio. Eu acho que quem está chegando agora nos serviços substitutivos, né, no trabalho da saúde mental, muitas pessoas não viveram o que eu vivi, né, quando eu entro no Serra Verde, nos idos de 88, 89, né, quando eu era estudante, e eu vejo um usuário se ajoelhar aos pés de um psiquiatra, pedindo, pelo amor de Deus, doutor, me atende, me dá alta, me tira daqui, né? Eu assisti essa cena, e eu lembro que naquele dia eu falei assim, eu nunca vou trabalhar com isso, né? E eu até cumprir essa promessa até me encontrar com trabalhadores da rede substitutiva, né? Mas, então, eu sempre gosto de lembrar um pouquinho desse passado, né? E desse passado que se transforma a partir da década de 70, a partir da luta do movimento dos trabalhadores de saúde mental. Nesse mesmo período, né, a discussão de novas formas de trabalho alternativas a esse modelo denunciado, a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental em 1977, o segundo Congresso Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental, também em 87, que constitui o lema por uma sociedade sem manicômios. E, nesse momento, novos atores, então, surgem no cenário das políticas de saúde mental, os usuários e os familiares. Nesse momento se constitui o movimento da luta antimanicomial, e é nessa potência de junção, enquanto cidadãos, de usuários, trabalhadores e familiares, é que a gente pôde avançar tanto, né? Avançamos tanto, e hoje a gente está aí, né, num momento muito delicado, né, também da nossa história. Eu acho que uma política, então, de defesa, né, das pessoas em sofrimento mental e em uso prejudicial de álcool e outras drogas
só é possível se for totalmente pública e estatal e em um país democrático que respeite as diferenças. Não é à toa que no desgoverno atual temos visto tantos retrocessos no campo da saúde mental e do SUS. Acho que é muito importante, né, gente, a gente lembrar que a nossa prática, ela nunca é neutra, e ela é guiada por um compromisso social e político. Então, a gente que trabalha na rede de saúde mental, em políticas públicas, né, na saúde pública, a gente tem lado, e a gente tem que saber qual que é o nosso lado. A gente tem a missão, enquanto trabalhadores da rede de saúde mental e do SUS, de cuidar em liberdade das pessoas em sofrimento mental ou em uso prejudicial de álcool e outras drogas, temos como princípios a equidade, a garantia de direitos, o tratamento em liberdade e o cuidado em rede. Eu trabalho aqui em Belo Horizonte, né, na rede de saúde mental desde 2002, já estive em diversos pontos da rede, atuando como psicóloga, da atenção primária, em Sersan, né, que são os CAPs 3 aqui, e também ocupei cargos de gestão nessa rede. Nosso objetivo é substituir os manicômios e cuidar em liberdade com qualidade. A gente pode dizer também que é substituir e acabar com todas as comunidades terapêuticas. Eu gosto de contar um pouco, então, desse meu percurso profissional, né? E aí eu falei um pouquinho, quando eu estava falando da Rose, que essa questão aí, então, de ter passado pelo manicômio enquanto estudante, de ter visto o impacto que isso teve em mim, que jurei que nunca trabalharia, né, nessa área. Mas, muito curiosamente, em 98, eu fiquei desempregada, eu trabalhava numa creche, e aí Rose, mais uma vez, Rose disse assim para mim: ô Tereza, tá com vaga, a Pastoral de Rua está contratando para ser educadora social na abordagem de rua. E aí, então, eu fui, né, e foi nesse trabalho, né, abordando as pessoas com sofrimento mental que viviam nas ruas do município de Belo Horizonte, que eu pude me encontrar com a equipe de saúde mental do Centro de Saúde Carlos Chagas, na época, e do Sersan Leste. E nesse trabalho eu conheci Lindaura, Ibrahim, Antônia, que marcaram profundamente minha vida e alteraram a minha rota profissional. É o encontro com os usuários, de quem cuidamos, que nos transforma. São eles que nos apontam o caminho a seguir. E nessa perspectiva, é importante ampliarmos nosso cuidado em direção à cidadania e ao acesso a direitos. Porque, às vezes, assim, acontece da gente, né, eu acho que a gente, na verdade, não é que acontece, tem um engano, como se a gente pudesse cuidar da pessoa sem se envolver com ela. Eu não sei como isso eu teria que aprender, né, assim, que nem quero, porque o melhor de tudo foram os muitos encontros com muitos dos nossos usuários, né? Então, mas para isso é importante a gente saber da vida deles, e muitos vivem, né, em condições muito ruins, né, e nós precisamos transformar de alguma forma essa vida, não no sentido que a gente possa supri-los ou resolver todos os problemas de desigualdade social do nosso país, né, no 1 a 1, mas no sentido de se fazer presença e deles saberem que podem contar com a gente, né? E de reconhecer, de fato, as necessidades que eles nos apresentam. Ser trabalhador de saúde mental, ser
referência técnica de um caso. Isso me deu a condição de ampliar o meu fazer e formação, de ter mais autonomia no cuidado ao usuário, além da possibilidade de trabalhar efetivamente em uma equipe multiprofissional. Isso somente a rede substitutiva nos oferece, somente a rede pública nos oferece, né? Há também uma novidade diária. Um dia nunca é igual a outro. E existe um desafio constante de carregar água na peneira, que é, na verdade, um poema do Manuel de Barros, que eu gosto muito. O exercício do cuidado em liberdade implica em inúmeras estratégias que possibilitam o encontro com meninos e meninas que carregam água na peneira com maestria. Nós e eles, nesse exercício de cuidar, para possibilitar um lugar no mundo, cada um do seu jeito. A tarefa de construir projetos terapêuticos singulares, em equipe, projetos que visem a vida, o estar no mundo, as necessidades. Projetos construídos em conjunto com os usuários. É necessário se desviar de uma relação em que o usuário seja nosso objeto de cuidado. É necessário andar ao lado, é necessário construir junto. Gosto de lembrar de pessoas que atendi nesse percurso. Um usuário que atendi no Sersan de Venda Nova com uma família muito parceira e cuidadosa, mas que em um determinado momento me pede que internasse seu familiar, uma vez que ele, ao melhorar, anunciou querer separar-se da esposa. Minha negativa quanto à internação foi fundamental para a melhora desse usuário e só foi possível porque eu estava dentro de um serviço público e gratuito. Curiosamente, agora trabalhando no serviço AD, um paciente foi encaminhado pela família a uma comunidade terapêutica, de lá fugiu, e ao ser acolhido e apoiado pelo serviço, tem se apresentado de outra maneira, mais bem cuidado, menos alcoolizado. É importante fazer referência aqui, ao tocar na questão do álcool e drogas, da importância da laicidade do Estado, quando vemos o país sendo inundado cada vez mais por comunidades terapêuticas, em sua maioria pertencentes a denominações religiosas. Os manicômios se apresentam aqui com uma outra roupagem, mas todas as suas características estão lá. A violação de direitos, a restrição de liberdade, a anulação da capacidade dos usuários, a enganosa promessa de cura, a não existência de um cuidado efetivo. Temos uma responsabilidade no cuidado e sabemos que muitos dos nossos usuários muitas vezes não se reconhecem como necessitando de assistência, e isso exige de nós, trabalhadores, diversas estratégias, articulações e muita escuta e delicadeza na condução. E, claro, que, quando necessário, o tratamento involuntário nos CAPs se faz presente. Porque, muitas vezes, gente, né, tem um risco de se recuar do tratamento involuntário dentro dos CAPs, mas, em algumas situações, ele é necessário de ser feito. E é no CAPS que se responsabiliza pela urgência, pela crise, não é num outro lugar. Temos também que desenvolver ações voltadas para os familiares. As famílias sofrem, muitas vezes não compreendem o adoecimento psíquico ou o uso problemático de álcool e outras drogas. As famílias também precisam ser cuidadas, acolhidas, é preciso reconhecer seu cansaço e dificuldade, sem jamais fazer disso de justificativa para internações em hospitais psiquiátricos ou comunidades terapêuticas. Aos serviços substitutivos, cabe ajudar a família nesse processo. Não posso deixar aqui de lembrar de Dona Antônia, mãe cuidadosa. Viviam ela e o filho.
Viviam apenas os dois, e uma vez por ano eles iam juntos à Aparecida do Norte, única viagem que ela fazia. Nesse ano, no entanto, Júlio não estava bem. Estava se recusando a ir e não tinha condições de ficar sozinho. Ela então me pede se ele não poderia ficar em hospitalidade noturna, ou seja, 24 horas no serviço, naquele fim de semana, já que ela não tinha mais ninguém a quem pedir. Prontamente aceitei. Possibilitar essa viagem fazia parte do cuidado a Júlio. Faz parte do cuidar com delicadeza. O que chamo de delicadeza? Propiciar passeios e festas, às vezes caminhar pelo serviço de braço dado com o usuário, quando é isso que o acalma. Já um outro nos chama várias vezes para perguntar a mesma coisa. Um outro gosta de bordar, e assim é preciso várias ofertas, várias delicadezas. É preciso realizar visitas domiciliares, conhecer o território, articular com o abrigo e também com o centro de saúde. Uma grávida que chega e precisa de acolhida em um abrigo de mulheres, entre tantas outras necessidades que os usuários nos apresentam no dia a dia do serviço. Muito além da medicação, da contenção. Aliás, essas são as mais fáceis de ofertar e também as mais perigosas, porque em um serviço sem alternativas, podemos passar a lançar mão delas mais que o necessário ou dar alta a pacientes rápido demais. Os trabalhadores da RAPS têm a missão de cuidar em liberdade e, para isso, é preciso ter condições de trabalho que garantam o tempo e recursos necessários na condução de cada caso. Em relação a recursos necessários, penso também que muito pior que a loucura ou o uso prejudicial de álcool e outras drogas são a miséria, a desigualdade social que assola esse país e apontam para a necessidade de garantia dos direitos sociais e de uma estreita articulação com todas as políticas públicas, em especial a assistência social. Tratar nossos usuários como cidadãos, por entre parênteses, a doença para encontrar o homem, como nos orienta Basaglia, diz também da garantia dos direitos básicos. Ser psicólogo em um serviço substitutivo, portanto, exige de nós muito mais que um saber clínico, É preciso sair do consultório e ofertar nossa presença, emprestar nossa voz, partir ao encontro de cada usuário em seu território e ajudá-lo a construir um lugar para se viver. Portanto, a todos nós que defendemos a reforma psiquiátrica antimanicomial, cabe tomar posição no nosso dia a dia e participar dos movimentos e lutas em defesa da rede de saúde mental substitutiva e do SUS. Os serviços substitutivos funcionam porque são muito mais que remédios e muro. Eles são vida. Quem realmente os conhece os defende. Temos problemas? Sim, inúmeros. Problemas agravados pelo descaso do governo federal e de muitos governos municipais e estaduais. Problemas de uma rede de atenção psicossocial que precisa crescer e tem visto seus recursos e o desejo de fazer acontecer de seus gestores diminuir. Não desistiremos, seguimos na luta por uma sociedade justa e solidária, por uma sociedade sem manicômios. Obrigada. Nossa, eu acho que se você e a Vera coloca, né, é algo que a gente está precisando, né, precisando muito, que é essa esperança, é o esperançar, né, daquela reforma psiquiátrica que realmente, em alguns lugares, vem se perdendo hoje, né, e falar da clínica ampliada. Né? Eu acho que é fundamental essa possibilidade, né, que a gente vem trabalhando e que era uma das coisas que a gente vinha trabalhando muito quando a gente teve que parar também, né,
papel de oficina terapêutica, né? Assim, tinham tantas coisas que a gente estava tentando, incentivo financeiro para o centro de convivência, né? E que a gente teve que dar uma parada para defender o que a gente já tinha. Gente, antes de passar para a nossa queridíssima Marta, eu vou falar o pedido que eu fiz, bem rapidamente, de que as pessoas que estão aqui, de onde que elas estão falando. A Lidiane Amaral fala que são excelentes reflexões, a Camila Souza, Serra dos Aimorés, Kelly de Souza, Vitória Espírito Santo, Leila, Iturama, Minas Gerais, Marjorie Correia, de Belo Horizonte, Camila Ferreira, BH, Ayuime, Belém do Pará, William Reis, Alfenas, Isabela Aguilar, Porteirinha, Juliana de Cruzilha, Josiane Prata, Minas Gerais, Rafaela, Belo Horizonte, Jaciara, Unaí, Anelise, Rio Branco, Acre, Poliana, Jequitiba, Minas Gerais, Andresa Oliveira, Machacalis, Larissa, Santa Rita do Sapucaí, Daniela, Guaxupé, Fabiana, Intubiara, Goiás, Ana Patrícia, Belo Horizonte, Ju Araújo, Feira de Santana da Bahia, Rafaela, Belo Horizonte, Natália, Barra Mansa, Rio de Janeiro, Marta, Nova Lima, Lívia Dutra, estudante de psicologia da PUC Minas, Wanda Marques, estudante de Contagem, Andréia, estudante de Juiz de Fora, Samanta Nepomuceno, Sirlene, ela, de Pedroso, ela fala, nossa, que suave a forma de colocar o tema. A Fátima, bom dia, sigamos, como bem citado, abre aspas, a arte de fechar o necessário para que se possa abrir. Belo Horizonte. Ana Carolina Teófilo Ottoni, Ana, Belo Horizonte, Sirlene Santa Luzia, Verônica, Feira de Santana, Bahia, Luísa, estudante de Tuiutaba, Carolina Lauren, de Riacho dos Machados, Grécia, de Santa Luzia, Márcia, Montes Claros, Elivânia, referência técnica de saúde mental de Unai, Samanta, psicóloga do CRAS, Janaína, Belo Horizonte, Fabiana, faz o 6º período de psicologia, a Karen, Abaeté, estudante do 2º período, Denise, Facisa, de Unai, Leila, Jacutinga, Maria Amélia Nepomuceno, Regiane, ela fala que trabalha no programa Bem Viver, atendimento psicoterapêutico e grupal no município de Itutinga, e fala que esses temas são muito relevantes. A Fátima, dando os parabéns a todas as pessoas envolvidas, a Amélia de Brumadinho, Lília Lacerda de Belo Horizonte, Maria Eduarda de João Pessoa, Maria do Carmo Teixeira, ela fala, já sou retirante, né, e estou em Lagoa Santa para mais tranquilidade e saúde mental. Maria José de Assis, Ribeirão das Neves, Ana Meire, de Montes Claros, Aline, estudante de psicologia da Faculdade Universo de Belo Horizonte, Daniela Santana, de Canápolis. Nesse momento, a gente tem 147 participantes. Patrícia Berenice, parabéns pelo evento e pelo conhecimento compartilhado. Maria José fala que as falas são maravilhosas. E a Caroline fala, que fala tocante da Tereza. Então, gente, até agora, né, eu acho que é importante vocês também se posicionarem, tá, gente? Para poder fazer perguntas, que a gente vai ter tempo. Agora nós vamos chamar a nossa querida Marta Elizabeth, que eu tive o prazer, né, a honra de trabalhar, né, quando ela era coordenadora de saúde mental, na coordenação de saúde mental do Estado. Conheci Marta, primeiro, né, nas lutas antimanicomial. Eu acho que é importante a gente dizer, né, que a importância, né, dessa militância também. A Marta é mestre em Medicina Social, foi coordenadora de saúde mental da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde mental. E a Marta também foi ex-presidenta, né, do Conselho Regional de Psicologia aqui de Minas. Então, Marta é isso tudo, né? E além disso tudo, eu queria que a Marta, na fala dela, falasse um pouquinho para a gente de um grande amigo, um grande companheiro da vida dela, em especial também, das nossas vidas, mas da vida da Marta, eu acho que foi muito pontual, tanto a existência da Rose, mas também do Marcos Vinícius, um colega nosso, né, que foi assassinado na Bahia num crime impune até hoje. Então, Marta, você tem 20 minutos para fazer a sua fala, tá bom? Nessa manhã aqui, com esse monte de gente, e falar assim, das dificuldades, né, gente, mas também das possibilidades de eventos virtuais, que possibilita que a gente tenha pessoas aqui, né, do Brasil todo acompanhando essa discussão hoje da saúde mental. Então, Marta, com você, querida. Bom dia, gente. Agradeço, né, primeiramente, ao Conselho Regional de Psicologia
pelo convite, né, a possibilidade de estar aqui, saudar as minhas queridas amigas que eu amo, tanto a Tereza quanto a Vera, que belas falas, né? Essa experiência toda desses anos, né? Das colegas que estão ou estiveram, né? Eu acho que isso nunca vai sair da gente, tanto na gestão, no atendimento mais direto aos usuários, na saúde mental, nessa construção aí da luta antimanicomial, de uma reforma psiquiátrica antimanicomial. E a Lutz também, né? Que está com a gente esses anos todos, nunca deixou de estar, também já esteve, né? Tanto na gestão quanto no atendimento direto, já há alguns anos, né, Lourdes, mais diretamente no controle social, e no fundo, todas essas nossas contribuições vão se somando para que os nossos novos colegas, né, que eles cheguem e que eles construam uma psicologia cada vez mais comprometida, né, com a realidade política, social e econômica do nosso país. Então, eu já ouvi coisas maravilhosas, tanto de Vera, que lindeza, como sempre, e de Tereza. E então, o que eu vou falar aqui, né? Vocês desculpem, viu, gente? Eu fiz o favor de não sei aonde que eu coloquei meu óculos. Eu estou tendo que usar uma lupa para poder ler. Mas, assim, eu vou ter que ler também um pouco, porque senão eu vou me perder na minha fala. Então, a primeira coisa que eu queria... E eu estou lendo com lupa, viu, gente? Porque eu não sei aonde eu coloquei meu óculos. Bom, mas colocar assim, né? Primeiro, eu acho fundamental que nós estamos num evento do Conselho Regional de Psicologia, então eu não posso deixar de dizer que o vínculo entre a psicologia e os direitos humanos se estabelece no âmbito ético-político, né? Numa interlocução construída historicamente a partir do entendimento de que a ciência e a prática psicológica devem contribuir e garantir os princípios que regem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora, transformar esse vínculo em algo concreto no cotidiano dos profissionais em suas áreas de atuação faz parte das atribuições dos conselhos de psicologia do Brasil, né? Já que os princípios fundamentais e o nosso Código de Ética, até recém-lançado novamente pelo Conselho Federal, né, nesses 60 anos da regulamentação da nossa profissão, vem para materializar, né, essa interlocução, né, entre o nosso Código de Ética e todos esses princípios que estão estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a gente, desde 87, né, já está posto que o psicólogo, no exercício de sua profissão, completará a definição de suas responsabilidades, direitos e deveres de acordo com os princípios, gente, desculpem, né, estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948, né, pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E essa diretriz ética, ela vai se manter, né, no Código de 2005, que foi atualizado, revisto pela categoria,
e fica posto, né, que o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam essa declaração. Eu estou colocando isso, gente, porque mais do que nunca, no Brasil atual que nós estamos vivendo, todos os profissionais psicólogos têm que ser convocados a atuarem sempre, não é neste momento, mas neste momento, mais do que nunca, tem que ser convocado a atuar dentro dos princípios e fundamentos do nosso código de ética. Não podemos jamais esquecer, né? E há uma tendência muito grande, né, inclusive do âmbito da atual política de saúde mental, não é? Que não coloca isso claramente, mas a tendência que nós estamos vendo, para onde está caminhando a política, né, do SUS, principalmente aqui em Belo Horizonte, a cidade onde eu resido, onde eu tenho a minha história, apesar de ter trabalhado, né, 30 anos nos serviços de saúde mental de Betim e ter ajudado na construção daquela rede municipal, né? Já me aposentei, mas neste momento a gente está vendo aqui no município de Belo Horizonte é o quê? É uma secretária municipal de saúde que esteve 14 anos na gestão, né, do CRM, instituição que, juntamente com o Conselho Federal, endossam práticas no campo da saúde, né, baseados em fatos que não são da ciência, como oferecer kit Covid para a população, como há 15 dias atrás um pediatra o fez para uma criança de 11 anos. Além de tudo isso, né, uma visão, né, eles trazem uma visão, significa que a rede está aderindo a isso, mas isso pode refletir, sim, no trabalho, né, no cotidiano do trabalho das equipes, dos trabalhadores, né, embora aqui nós tenhamos muitos guerreiros, tenhamos gestores da saúde mental guerreiros, mas, né, gente, os interesses, os medos, as questões do poder podem interferir, sim, na condução, né, dos serviços no seu cotidiano. Talvez menos na saúde mental, mas eu estou falando de toda uma rede de saúde. Mas, né, então, isso também pode intervir no trabalho do psicólogo. Então, mais do que nunca, eu tenho, né, como uma colega de todos que estão aqui comigo, como já fui presidente do nosso conselho, como uma militante antimanicomial do Fórum Mineiro de Saúde Mental, né? Nós todas aqui somos militantes antimanicomiais, mas eu tenho que chamar, né, eticamente os meus companheiros psicólogos que estão aqui em Belo Horizonte, em todas as cidades do estado de Minas e do Brasil como um todo, né? Eu acho que a gente é um profissional, né, gramsciano, né, que trabalha ali, né, que opera todos os dias da sua vida nessa luta aí, né, constante de defesa, de mudar e transformar essa realidade social nossa tão desigual. Então, eu vou ler aqui um pouco, né, que o psicólogo atua nos diversos pontos de atenção da rede de atenção em saúde mental, como já foi colocado aqui, né? Então, é em toda a rede, é nos CAPs, é na atenção básica, é no leito de saúde mental no hospital geral, pode estar no centro de convivência, pode estar na supervisão de um serviço residencial
terapêutico, né, ou na coordenação desses serviços, pode estar na gestão. Então, em vários pontos, né, é muito importante e ele atua, o psicólogo. Lembrando que, em 2007, né, o CREPOP, que é o Centro de Referência de Políticas Públicas do Sistema Conselho de Psicologia, eu acho que ele ainda está atuando, depois a Lourdes nos atualiza. Em 2007, né, ele fez uma pesquisa, né, com os profissionais que trabalhavam diretamente nos centros de atenção psicossocial, e eu pude estar com a Elisa, com a minha querida e saudosa companheira Rosimeira Aparecida, né, e outras colegas, na construção desse documento, né, do Centro de Referência. E naquela época, não sei se isso se mantém, o perfil, né, dos psicólogos entrevistados era de que 82,7% se constituía de mulheres, 39% estava entre 30 até 30 anos de idade trabalhando nos serviços, 37,2% encontravam-se na região sudeste, né? Sempre um predomínio maior, né? Concentrados os profissionais, eu acho que da área da saúde como um todo, na região sudeste, 71,1% tinha pós-graduação, isso é importantíssimo, 81%, né, tinha cursos de pós-graduação em saúde mental, 59% tinha também pós-graduação voltado para a clínica, para atuação clínica, e 16% atuavam na área de docência, né? Então, para entender um pouco, né, um pouco do perfil dos profissionais do CAPES naquela época, né? Não sei se isso se mantém, né? Então, desde o desenvolvimento e a conformação das políticas de saúde aqui no nosso país, como já foi dito, de alguma forma, lá desde o final do século XIX, com as consequentes mudanças sociais, políticas e econômicas, elas foram muito importantes e contribuíram também, gente, para a expansão do nosso saber, da psicologia, principalmente na área da saúde, da educação e do trabalho, né? Naquela época, e por muito tempo, até meados do século XX, podemos dizer assim, ou até um pouco mais, a política brasileira para lidar com a população com sofrimento mental, né, foi por meio do quê? Né, da expansão e criação de hospitais psiquiátricos, hospícios, manicômios, nosocômios, como queiram nomear, né? Foi a resposta para lidar, né, com essa massa de sujeitos que não respondiam, né, a essas exigências, né, de manter um certo contrato social e de se manter produtivo, né, nessa vida, nesse processo que o Brasil estava passando, né, de industrialização e de desenvolvimento, na verdade, desse capitalismo aí, né? Então, no interior dessas instituições, conhecimentos, vamos chamar assim, psicológicos, né, eles também surgiram, né, e foram colocados e representava, de alguma maneira, a contribuição da psicologia como uma ciência afim, né, ligada à chamada também ciência da psiquiatria. Então, o saber, teve um saber psicológico produzido aí, a gente não pode deixar de lembrar que é
uma psicologia que subsidiava não apenas as finalidades, né, de uma hierarquização social, mas apoiava-se, né, para um conjunto de práticas clínicas de origem profilática, né, e direcionadas muito, né, para fazer um estabelecimento para os sujeitos chamados normais, né? Então, caracterizando e normalizando, a partir dessas instituições, o que era normal e o que não era, né? Então, apesar dessa direção que acontece, né, muitos e muitos anos atrás, e talvez se apresente, sempre teve também, de alguma forma, um saber, né, que enfrentou essa hegemonia. Naquele tempo, e até hoje eu acredito que traz contribuições, mas não só esse conhecimento, a própria psicanálise se colocou naquela época como um certo contraponto, no sentido quando resgatava, né, a singularidade, os sentidos, as trajetórias, né, expressas nessas experiências das pessoas que estavam naquele tempo e muito reduzida a um saber médico e psicológico, né, como doença, né, daqueles fenômenos como doença e como doença mental, né? Então, a gente não pode deixar de lembrar isso que nos atravessa ao longo desses 60 anos de regulamentação da nossa profissão. Mas aqui no nosso país, a psicologia ela chega desde o final, desde o meados, mais para o final do século XIX. Então, no século XX, né, com essa nossa regulamentação aí, com a nossa profissionalização e a perspectiva da formação superior como uma possibilidade de ascensão para as camadas mais médias da população, aumentou o número, né, de acesso e da procura de estudante para o curso de psicologia, né? E nós vamos destacar que a criação legal dos conselhos, em 1971, sua organização, né, e as associações também de psicólogos, né, em criar sociedades, também tem um papel muito importante na consolidação da profissão, né? E a incorporação, né, na pauta da psicologia, foi sendo incorporada a questão também das desigualdades da sociedade brasileira e a promoção das políticas de proteção e garantia de direitos sociais. Isso vai permitir uma participação ativa de muitos psicólogos, né, nos movimentos da reforma sanitária e nos movimentos da luta antimanicomial, né? Então, no final da primeira década dos anos 2000, o Conselho Federal de Psicologia fez um levantamento, né, que hoje em dia também eu não saberia dizer, tem muitos anos isso, né? Já vai para 20 anos, nós fizemos um levantamento, né, de quantos psicólogos tínhamos na saúde pública e já éramos mais de 29 mil psicólogos no SUS. E lá no SUAS, mais de 21 mil. Isso no final dos anos 2000. Não saberia agora dizer, né, como que estamos, como é que nós estamos organizados, né? Eu não tenho mais esses dados. Então, a gente não pode deixar de destacar, né, que é significativa a participação desses trabalhadores psicólogos,
na reorientação desse modelo de assistência, né, na saúde como um todo e na saúde mental, né, na saúde pública, levando aí a uma reconstrução, né, desses compromissos e das práticas tradicionalmente acumuladas e desenvolvidas pela profissão, né? A própria conformação e configuração do SUS e da saúde mental, trabalho feito em equipe, multiprofissional, nós estamos, dentro do nosso código de ética, isso forçou-nos, de alguma maneira, também a mudar os nossos paradigmas, rever teorias, mudar a nossa postura ética profissional no cotidiano, né? Então, a política pública da saúde mental, concebem a saúde, isso eu tenho dito, né, que foi o que foi aprovado na Constituição e que não hoje não é o que está vigindo, porque a outra força, desde o primeiro segundo, se manteve firme e contrapondo a nossa concepção de saúde, né? A nossa concepção, esse grupo, as pessoas que estão nessa mesa e que forjaram, construíram o SUS, né? Defende a saúde como um conjunto de condições concretas da existência da população, né? Então, os seus determinantes, né, sociais nos processos da saúde e doença, a expressão, né, em experiências que se concretizam no sofrimento dos sujeitos singulares, né? O sofrimento atrelado com essa condição material, com todo esse atravessamento, né? Os profissionais, então, né, eles têm, desde a instituição do SUS, eles passam a compor, né, essa concepção atravessa as equipes, principalmente nós, os psicólogos, nos diversos serviços da rede de atenção à saúde e à saúde mental. Então, eles estão orientados, né, por intervenções que representam transformações, né, sobre o território, compreendido não apenas como um espaço físico, com as suas características e condições próprias, mas como esse campo aí das relações, né, e dos seus modos, né, e formas de organização da vida produzida por esses homens que habitam, que moram nesses territórios, né, os seres humanos, as famílias. Então, como resultado, né, do ponto de vista da construção histórica do conhecimento e práticas no campo da ciência e profissão da saúde, nós fomos forçados, então, a nos redirecionarmos, né? E colocar uma exigência de produzir estratégias que respondem a essas diretrizes e, no nosso caso, a Política Nacional de Saúde Mental, na concepção da reforma psiquiátrica antimanicomial dentro do SUS, né? Porque existem essas outras reformas, e o que é o pior, gente, o risco que nós estamos correndo de serem privatizados os serviços de saúde. E quando a gente privatiza o serviço de saúde, nós vamos ser atendidos individualmente na nossa necessidade pontual. Vai haver uma desconexão daquilo que nós estamos sentindo e experimentando, de toda a nossa vida, de toda a realidade do nosso território e do nosso contexto social e familiar. Se imporá técnicas,
Desculpem, vocês vão me permitir, um aluno me falou uma coisa que eu fiquei horrorizada, que tem uma nova técnica, né, de atenção às pessoas com autismo, que pode ser até a técnica em si, pode ter seus efeitos positivos e pode contribuir, mas a pessoa que estava ministrando o curso é uma técnica dentro de um conceito, eu acho que chama ABA, colocou assim como a gente adestra os cães, nós vamos adestrar as pessoas com autismo. Isso me preocupa, gente. Esse tipo de fala, isso me preocupa. Aí eu volto e corro e lembro de Derrida. E fico horrorizada quando ele tem um livro dele, que eu já não me lembro mais o nome, teria que olhar, viu, gente? É muita coisa, mas isso ficou gravado em mim, quando ele fala, cuidado, na França, eles estão considerando macacos símios mais inteligentes do que seres humanos. Estou vendo aqui, né, que nós estamos precisando de encerrar 12 horas. Então, gente, eu queria, então, só dizer, eu vou reduzir, e a Lourdes, né, pede para que eu termine, eu vou colocar aqui, né, essa construção permanente que o psicólogo tem que fazer dentro e fora do serviço, né, para buscar essa cidadania daqueles que historicamente foram invalidados nas relações sociais. Eu vou terminar, né, na palavra do Marcos Vinícius, que eu tinha trazido, viu, Lourdes? Portanto, ele diz, o Marcos Vinícius, o paradigma da clínica psicossocial das psicoses pretende devolver à clínica a condição de operar com a complexidade do seu objeto, manejando um conjunto heterodoxo de recursos e possibilidades que engloba os limites disciplinares acadêmicos ou os corporativos, que tradicionalmente moldaram de forma reducionista os fenômenos sobre os quais pretende intervir, de modo a submetê-los às conveniências protocolares das instituições. Isso é do Marcos Vinícius, para lembrá-lo aqui, grande colega que nos ajudou profundamente a fazer uma emancipação, enquanto psicólogos, dos nossos saberes e das nossas práticas. E nos convocou e nos convoca a todo momento a essa militância ativa, cotidiana, na busca da sociedade sem manicômios e na emancipação social e política de nós mesmos e dos usuários e familiares. Eu encerro aqui, porque eu extrapolei meu tempo. Obrigada e desculpe. Ô, Marta, então, eu acho que a gente precisava de o dobro do tempo, né, para a gente estar discutindo. Eu vou ler aqui o pedido de quem está nos assistindo, vou ver se tem alguma pergunta para nós, tá bom? Então, aqui, tem a Érica Cristine, ela é de Contagem, a Bruna, de Carmo de Minas, Andréia Costa, de Juiz de Fora, Solange, de Valadares, Solange, de Belo Horizonte, Ana Carolina, de Timóteo, Patrícia Berenice, estudante de Psicologia de Cambuí, Patrícia Berenice, Minas Gerais, Jéssica Aguiar, de Itabirito, Lidiane Amaral, ela é psicóloga, mas não estava dizendo de onde, Maria Gabriela, de Nova Serrana, Jaciara, que diversos, ela comenta, né, gostando, aí fazendo emoji aí de que está gostando das falas, Edson de Caxambu, Sirlene de Caeté, Cristiane de Belo Horizonte, Itamara, Cássia de Itamara, acho que é isso, Franco da UFMG, Priscila de Juiz de Fora, Daniela, supervisora no CAPES 2 de Lavras, Ana Carolina Canuto, de Sete Lagoas, Denise, de Delfim Moreira, Lidiane, parabéns a todos por esse evento tão rico em conhecimento, Fábio Rocha,
ela vê que o número de profissionais da psicologia na rede pública poderia aumentar. Claro que o número de profissionais em um município depende, de certa forma, do seu número total de habitantes, mas ainda assim, para mim, o número é muito baixo. Exatamente. Tem que entrar, né, Fábio, mas pensando em concurso público, que é uma das defesas que a gente tem que fazer, e também, né, a gente tentar aí as nossas 30 horas, gente. Está sendo muito importante. Depois, no finalzinho, eu vou falar para vocês qual a contribuição que vocês podem nos dar. A Patrícia Berenice, complicada, Marta, esse tipo de situação. Parabéns pelas palavras. Caroline Veloso, é assustador pensar nessa possibilidade de privatização dos serviços e os impactos que serão sofridos. Qual saída você vê como possibilidade de lutar para que essa realidade não aconteça, Marta? Verônica, obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco. Denise, parabéns, ótimas reflexões. Solange de Valadares, muito bom, excelente organização do Congresso. Ana Carolina, que fala cirúrgica. Fábio Rochas, o meu agradecimento a Tereza também, um grande abraço. Renata, muito rica a conversa. Bom, gente, eu vou tentar responder isso que o Fábio colocou de uma forma bem rápida, que a gente já tem bilhetinho aqui que a gente tem que encerrar a mesa agora. O que a gente tem que fazer, a gente sempre diz que a gente formula políticos. Eu estou falando isso de uma posição de que hoje eu estou no Conselho Estadual de Saúde, no controle social, né? E aí a gente vem de uma forma cotidiana lutando contra as terceirizações, né, que elas estão acontecendo em vários lugares, né, e sobre esse impacto, qual que é a fórmula da terceirização? Primeiro, eu precarizo o serviço, e a gente vem acompanhando isso em vários lugares. Então, primeiro eu deixo sem médico, eu deixo sem psicólogo, eu demito as pessoas, eu deixo sem recurso, a população começa a procurar, começa a não achar o serviço, aí vem a solução milagrosa, né? Milagre. A gente vai terceirizar, porque daí vocês voltam a ter atendimento. Então, isso, né, é o que está sendo utilizado em muitos municípios. Primeiro, eu esvazio, eu deixo ruim, para depois apresentar uma situação de milagre, que é a terceirização. Só que, com isso, a gente está vendendo a nossa saúde, porque a iniciativa privada visa lucro. Não existe lugar nenhum que uma iniciativa privada faça como o nosso SUS, né, que não privilegia lucro. O SUS, ele utiliza a metade de uma passagem de ônibus para, desde fazer aquela conferência de dengue na caixa de água até transplante. O Brasil é o segundo maior transplantador de órgãos do mundo. Então, isso tudo a gente faz com parcos recursos. A iniciativa privada não vai fazer isso. Então, a gente está vendendo a nossa saúde, nós não podemos deixar. O que eu posso fazer? Procurar o Conselho Municipal de Saúde da minha cidade, né? Porque lá no Conselho, tudo que acontece na saúde tem que passar pelo Conselho. Se o Conselho não for atuante, denunciar esse Conselho, né, no Conselho Estadual de Saúde, para a gente fazer gerência nesses lugares. Nós temos que fazer com que o Conselho de Saúde funcione. Não entra e não sai nada na saúde de um município se não passar pelo Conselho Municipal de Saúde. E a metade dessa composição são de usuários e 25% são de representantes de trabalhadores e trabalhadoras. Então, se a gente pensar, a gente tem 75% do controle social, né, do nosso lado, fora a gestão. Uma outra coisa, quando você terceiriza, você retira a prerrogativa do Ministério Público de fiscalizar. Então, não existe fiscalização porque o Tribunal de Contas do Estado, do TCE, ele para de fiscalizar, porque ele deixa de ser um serviço público e passa a ser privado. Né? A gente tem várias experiências, Contagem, Rio de Janeiro, Goiás. Em Goiás aconteceu recentemente numa terceirização na saúde, onde a empresa depois faliu ou foi embora, eu não sei qual foi o destino da empresa, mas ficou para o município ter que pagar aquilo que a empresa ia fazer e ainda assumir, né, a contratação dos funcionários, porque ela não pagou ninguém. Então, é isso que acontece com a terceirização. Agora, o que a gente, enquanto psicólogos e psicólogos, o que a gente vem fazendo no âmbito da gestão do Conselho? Fazer essa incentivo aos concursos públicos, né, junto com o sindicato, e a gente trabalha muito junto, o Conselho com o PSIND, né, que é o Sindicato das Psicólogas e Psicólogos. A questão dos concursos públicos, quando tem concurso público precarizado, né, se chega ao conhecimento do sindicato, é feito tem assistência jurídica, né, a gente está fazendo essa incidência, eu falo a gente, porque a psicologia mineira é uma só, né, gente, independente do lugar que a gente está. E a outra
questão é as 30 horas para a psicologia, que a gente tem um projeto de lei aqui da deputada Beatriz Cerqueira, que é um projeto autorizativo, e a gente está, inclusive, acontecendo semana que vem, dia 12, agora semana que vem, dia 5, e depois dia 12, a aprovação, porque a estratégia está sendo retirada de pauta. Então, o que nós podemos fazer para ajudar enquanto categoria? Quando a gente convocar que vocês entrem em contato com os deputados, inclusive na CETASP, que é onde que está o nosso projeto, a gente tem 4 deputados mineiros, quem é o relator é o Rogério Correia. Quando a gente falar assim para vocês, vocês têm que entrar no e-mail dos deputados e fazer pressão, porque a gente, uma andorinha só não faz verão. Então, a gente precisa do compromisso, né, de que vocês nos ajudem a fazer avançar essas questões aí da psicologia, e o concurso público também. Né? Então, acho que basicamente é um pouco isso, já estamos com 10 minutos de atraso. Eu vou passar para vocês se despedirem de uma forma rápida, tá, gente? Bem rapidinha, e agradecer todo mundo que está aqui nessa sala até agora com a gente, tá bom? Vai aí, despede na mesma ordem das falas, gente. Gostaria de agradecer, né, mais uma vez, dizer que as coisas fluem, né, da maneira que tem que fluir, uma fala complementando e acrescentando, e assim, parece que nós 3 fizemos até a preparação juntas, né? Muito bacana. Estou achando que vocês fizeram o grupinho. Eu queria ler um poema, para terminar, da Viviane Cardoso, que ela é usuária do Sersan aqui de Perdões, né? E esse poema ele foi construído na oficina de literatura do Sersan, anterior à plenária da Conferência Municipal de Saúde Mental aqui de Perdões. Então, ela escreve assim, né? Eu canto pela liberdade, para que nunca mais se tranque um inocente. Quando nascemos e nos é cortado o cordão umbilical, enchemos os pulmões de ar e choramos. É o nosso grito para a liberdade. É como desabrochar de uma flor. Ao decorrer da vida, vamos provando os sabores e os dissabores, mas se tiram a nossa liberdade, tiram uma parte de nós. Eu tenho direito a ser diferente, não agir sempre como esperam. E para isso existe o cuidado em liberdade. E citando Tiago de Mello, a partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Salve o SUS, salve a reforma psiquiátrica antimanicomial, pois quem não tem liberdade não tem abrigo, e quem não tem abrigo para de sentir o pulsar do coração. Muito obrigada. Bom, gente, eu quero agradecer, né, a todos, deixar um abraço aí carinhoso, né, para todas vocês, Marta, Lourdes, Vera, e é isso. Muito, muito obrigada. Dizer também para os meus colegas, uma coisa que eu não falei, que quando a gente trata com delicadeza, a gente precisa ter paciência. A gente é que fica paciente, tá? E a gente vai devagarinho, viu? Nada de pressa. Viva o SUS, né? Viva o SUS. Marta? Eu agradeço também mais uma vez, mando um abração para a Vera, para a Tereza, para você, Lourdes. E encerro dizendo, né, o que nós podemos fazer. Acho que uma coisa muito importante, que tanto a Tereza e a Vera falaram maravilhosamente bem, jamais desistir, né, dos usuários, sempre trabalhar promovendo a emancipação deles, estimulando a organização deles, política, porque eles é que têm que protagonizar essa luta, gente. Então, nós temos que fazer isso de segunda a segunda-feira. Lá,
quando a gente chega no serviço 7 horas da manhã, é trabalhar para isso. Isso é muito importante. E o trabalhador, né? O trabalhador que tá muito difícil, eu sei que ele está acuado, eu sei que ele está pressionado e ele tem que se resguardar também, mas ele hoje em dia, né, gente, antigamente era difícil, ele tem canais. Tem a gente que está na militância, no Fórum Mineiro, procurar, tem o Conselho de Psicologia, o sindicato, né? Pode ligar, pode, se está com dificuldade, liga, procura saber os contatos da gente e vamos fazendo uma rede de proteção no sentido de ter um cuidado conosco, com todos os trabalhadores, mas também de ajudar os usuários e de fazer essa luta. É isso que eu deixo aqui, tá? E ir atrás de parlamentar tem que ir, né? Eu falo isso, não é fácil, sei de tudo isso, mas não é inexorável. Temos que ir. Exatamente. Gente, então, eu quero agradecer muito, muito a presença da Tereza, da Vera, da Marta, de quem está com a gente até agora. E queria terminar minha fala com a fala da Andréia Costa, tá? Que ela colocou no chat. Antes disso, né, o William também colocou, a Renata também. O William fala que a Alfenas do serviço está terceirizado. A gente tem o nosso representante aí em Alfenas, que é o Iago, viu, William? O Iago representa o CRP no Conselho de Saúde. Eu acho que vocês podem procurar o Iago aí. Bom, então eu vou terminar com a fala da Andréia Costa, tá? Depois eu vou pedir também às minhas colegas para não sair imediatamente, para a gente dar uma risadinha, para fazer um print da tela, tá bom? Então, a Andréia Costa fala assim, e com essa fala eu encerro, tá? Agradecendo todo mundo que estava aqui hoje. Essa mesa foi uma das que eu mais gostei. Que fala fácil e acessível para os participantes entenderem. Muito obrigada por essa mesa linda, constituída de mulheres potentes. Somos só mulheres dessa vez. Então, muito obrigada, Andréia, por ter finalizado a minha fala, né? Foi a sua fala que eu terminei a nossa live, o nosso encontro, né? E que tomara que a gente consiga, junto com as nossas entidades da psicologia, fazer o nosso seminário segundo ano que vem, com 50 anos do CRP, né? Um beijo grande. Meninas, dê uma risadinha aí para a gente pintar a tela. Então tá, ó, um grande beijo no coração de cada uma, viu? E obrigado por quem está com a gente até agora. E muito obrigado quem está nos bastidores. A Isabela me deu apoio, a nossa equipe de comunicação do CRP, né? Só acontece essas coisas porque tem muita gente por trás trabalhando, né? Um beijo.